Sétimo mandamento, não roubar. Pessoal, é muito óbvio que não precisa de nada falando que roubar é errado, né? Todo mundo sabe o que é roubar, certo? O que é roubar, então? Pegar o que não é seu. Boa, ó, levantou um ponto legal aqui. Qual que é a diferença entre roubo e furto? Boa, o furto ele é escondido, né? A pessoa não percebe. E o roubo ele pode ter agressão, ou pode ser, enfim, violento, tudo mais, certo? Então vamos lá. O roubo é você usurpar de bens contra a vontade do proprietário, beleza? Então é quando você não tem o direito de fazer uma coisa, de pegar alguma coisa, de usufruir de alguma coisa, mas mesmo assim você pega sem o consentimento, sem a vontade, sem a permissão do proprietário. Então vamos lá. Exceto em necessidades essenciais, isso aí a gente vai falar depois, mas o que acontece? Todo tipo de roubo é errado, certo? Todo tipo de roubo, por que é errado? Vamos entender agora um pouco do porquê. Porque é muito fácil falar sim, não, isso pode, isso não pode. Mas vamos entender o porquê que isso é errado. Quem sabe? Porque você está pegando o que não é seu? Também? Mas vai, o que mais? Eu quero ver vocês. Vocês estão... Na hora de conversar, vocês conversam. Aí na hora de participar da aula, vocês não participam, né? O que é roubo? O que é? Além do que está escrito, por que roubar é errado? Por que roubar é um pecado? Porque você está pegando coisa que não é seu. É isso, né? Todo mundo concorda? Certo? Beleza? Então vamos lá. Então todo tipo de roubo é errado. A gente tem que ter na mente que todo tipo de roubo é errado. Seja o roubo, seja o furto, seja roubar grandes coisas ou pequenas coisas. Roubar é errado, porque não é seu. Você está sendo injusto. O roubo, ele é uma injustiça com a outra pessoa. Porque a outra pessoa, ela tem o direito daquele bem, ela tem o direito daquela propriedade, não é? Ela, que mais? Ela trabalhou para ter aquele dinheiro? Ela batalhou para ter aquele bem? O proprietário, tá, gente? Não o cara que roubou. O proprietário, ele lutou por aquilo? Ele suou por aquilo? Sim ou não? Então, quem somos nós para ir lá e roubar, simplesmente? Isso é injusto, não é? Certo? E o roubo, por ser um pecado, por ser um erro e um crime também, porque tem pecados que não são crimes, mas esse, no caso, é um pecado e um crime. Ele existe reparação. Vamos lá. Lembra que eu falei que o roubo é uma coisa contrária à justiça? Ele também é uma coisa contrária à caridade. Porque você ser caridoso é você ser generoso, é você dar para os outros, é você dar esmola, é você oferecer o que você tem de bom, certo? Quando você está tirando isso, quando você está roubando, você está sendo o contrário do caridoso. Beleza? Você está sendo invejoso. E tudo aquilo que você possui, os seus bens, eles são frutos do teu trabalho. E é um trabalho redentor, um trabalho que te salva. A verdadeira riqueza abrange o homem inteiro. Ela aumenta a capacidade de responder à vocação. O trabalho, sempre que a gente tem uma riqueza, o importante não é a riqueza em si, mas é o que ela vai nos santificar. É o que esse trabalho árduo, esse trabalho difícil, pode ter a capacidade de nos levar a Deus, certo? Então, ele vai nos unir com Cristo. E a gente vai virar participantes da criação. A gente vai virar co-criadores com Deus. A gente vai virar parceiros de Deus na criação. Então, por isso que cada um de nós temos que ter os nossos bens respeitados, certo? Pronto. Todos nós temos dignidade, propriedade e o respeito dos bens. E como todos nós temos a dignidade igual, ninguém é melhor que o outro. Ninguém pode chegar e falar assim, eu sou melhor que você, eu posso roubar essas coisas. Não existe isso. A lei moral proíbe a venda de pessoas como mercadoria. Isso daí é meio bizarro, mas, enfim, coisa de vender, tráfico, escravidão, tudo mais. O que é a lei moral, pessoal? O que é a lei moral? Boa. A lei moral é alguma coisa que está dentro do seu coração. Deus colocou a lei moral em cada um de nós. Quando Ele nos cria, Ele já deixa o nosso coração inclinado para o bem, né? Ele deixa o nosso coração com uma vontade de
conhecer o bem, de conhecer a Deus. E aí essa vontade faz com que a gente tenha uns princípios. Por exemplo, todo mundo nasce sabendo que não pode matar, certo? Eu não posso chegar lá pro cara e aí, matei vocês. Não pode acontecer isso. Não pode matar. É a mesma coisa. Você não pode roubar. Você não pode desrespeitar as autoridades, os seus pais. Então, essa é a lei moral. A esmola é a caridade, justiça e justiça agradável a Deus. Então, é o que eu falei. O contrário do roubo, o contrário de você pegar para você, é justamente você dar, é você ser generoso, é você dar a esmola. Então, desapego, solidariedade, amor aos pobres. Tem a doutrina social da igreja, que é basicamente uma parte da igreja católica. Não é uma parte, mas enfim, é a igreja que trata de assuntos sociais, de assunto para os irmãos, para os outros. Não somente os mais pobres também, mas, enfim, com as famílias, com as pessoas que estão passando necessidade. Essa doutrina social da igreja vai cuidar da paz, da justiça, ajuda também material e, enfim, tudo mais, né? Outra coisa que vai no mandamento de não roubar são os jogos de azar. Então vamos lá. Aposta, tigrinho, que mais? Vamos falando aí. Truco pode, tá? É só não apostar, Sport bet. Aí eu já não sei. Mas ó, cassino não pode, porque é proibido. Enfim, uma série de coisas. Vocês querem que eu grite de novo no microfone? Vocês querem que eu dê um susto em você? Então fique em silêncio, por favor. Então, tudo isso são maneiras de roubar. E não é só roubar você furtar, não é só roubar você pegar os bens do outro. Você pode roubar uma ideia de alguém, por exemplo, que é o que a gente chama, né, do direito autorais, do copyright, não sei o quê. Você roubar uma ideia de alguém, um artigo de alguém e tudo mais, também entra aqui no roubo. Você roubar num jogo, pessoal que gosta de trapacear nos jogos, não pode. Você tá num jogo e você trapaceia no jogo para tirar vantagem sobre a outra pessoa, isso é errado também. Porque você tá pisando em alguém para ganhar os bens dela, certo? Então tudo isso daí vai entrando no mandamento de não roubar. Mas, por exemplo, você tá na escola e aí você olha, você vai fazer uma prova, aquela prova é difícil pra caramba, prova de matemática, de física, aquela prova de física que cai, sei lá, uns assuntos difíceis. Essas provas, aí você tá lá fazendo, você dá um branco, aquele branco, aí você olha pro lado, vê a resposta do coleguinha, aí você fala, nossa, eu vou colar. Isso daí também entra do roubar, por quê? Porque a resposta não é tua, você tá roubando de alguém. Certo? Passar cola também, você tá instigando o outro a colar. 10º mandamento, todo mundo lendo aqui, ó. Não. Você cobiçar as coisas alheias, a cobiça das coisas alheias, sabe o que é? É inveja. É o desejo mau. É quando você fica triste pelos bens das outras pessoas. É quando você fica bravo, não é? Quando você fica com raiva da pessoa só porque ela tem um negócio, você não. Então, tem muito a ver com a inveja. Enfim, é ambição aqui, ó. Ambição é uma paixão que não tem a moderação. É a busca da riqueza, do poder e tudo mais. Beleza? Eu não preciso me aprofundar muito aqui, a não ser falar da benevolência, da humildade, de você ajudar as pessoas, porque esse 10º mandamento tem muito a ver com o 7º, que é não roubar. Só que o que acontece? O não roubar é nos atos, você não pode roubar. E nesse daqui você não pode roubar no pensamento, você não pode desejar. Nem sequer você desejar com uma inveja. O que as pessoas confundem muito, mas muito, muito, muito? Você desejar e você se inspirar. Existe uma diferença, sim ou não? Sim. Se o cara tem uma Ferrari, eu tenho um amigo que o pai dele é podre de rico. Aí o cara tem uma Ferrari. Eu falo, nossa, que Ferrari da hora. Eu quero que esse cara bata o carro para nunca mais
conseguir comprar uma Ferrari e aí... Isso é pecado, tá? Agora, rapidinho. Agora, se eu falo, nossa, o cara tem um carrão da hora, bonito, pá. Eu vou um dia querer ser que nem ele, batalhar, lutar, trabalhar para conseguir comprar esse Ferrari. Isso pode. Isso não é você cobiçar. Isso é você se inspirar na pessoa, certo? Próximo mandamento. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Vocês sabem o que é falso testemunho? Não mentir. Vocês conhecem a história do Pinóquio? O carinha de madeira, que cresce o nariz. Você não conhece? Ah, bom. Ah. Então, mentir também é errado, mentir também é pecado, certo, gente? Em João 8:32, está escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem que viver pela verdade. A gente tem que viver para a verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus é a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente prega a verdade, se a gente prega Jesus, a gente tem que viver na verdade. A gente tem que viver em Cristo, certo? Ter o compromisso, a sinceridade, tudo isso faz parte da verdade. Não é só você falar coisas verdadeiras, é você não ser falso. Tem uma diferença. Não omitir detalhes, não omitir coisas. Só que, contudo, a gente tem que entender que existe uma diferença entre a gente mentir e a gente discernir se é uma boa hora para falar. Tem horas que a gente tem segredos, que a gente tem coisas que a gente não pode contar. Por exemplo, o padre, quando ele confessa alguém, quando o padre dá a absolvição, quando ele confessa as pessoas, ele não pode contar para ninguém o pecado dessa pessoa, porque senão ele é automaticamente excomungado. Ele vira fora da igreja, ele não pode mais comungar, certo? Então, o que acontece? Quando a pessoa fala a verdade, mas nesse caso ela não pode falar como padre, como o caso dos padres na confissão, ela não se enquadra na mentira, certo? É outra coisa. O padre, esse sigilo do padre tem que ser guardado. Tem outra coisa muito importante de falar, que é do martírio. Vocês sabem o que é martírio? O que é, então? Vocês não sabem? O que é martírio? Martírio é morrer por Cristo. É morrer por Jesus. Certo? E esse é o testemunho mais perfeito da verdade. O martírio, que é você morrer por Cristo, você morrer guardando sua fé, você morrer não negando sua fé, ei, presta atenção, é o supremo testemunho da verdade. É na hora que você está mais precisando, você não larga a verdade. Muita gente tem esse costume de, na hora do vamos ver, na hora mais difícil, na tribulação, fala mentira para se safar das coisas. Os discípulos de Jesus, alguns fizeram. Vocês falam mentiras. Pedro fez isso, né? Você conhece Jesus? Não conheço. Mas o que é o verdadeiro martírio? É você ser tão íntimo de Jesus, ser tão íntimo da verdade, que você morre por ela. Vocês estão entendendo até aqui? Estão captando? Sim. As perguntas, rapidinho, eu vou deixar para o final, certo? Eu vou falar aqui das ofensas à verdade. Vou listar os pecados. Então, falso testemunho ou perjúrio, que é basicamente mentir, né? No geral. Por que mentir é errado? Porque o demônio é o pai da mentira. Quando a serpente está lá no paraíso, né? No jardim do Éden, e aí chega a Eva, toda pimpona lá, fala, nossa, que fruta bonita. A serpente, ela faz o quê? Ela fala a verdade para Eva? Ela mente. Como que ela mente? Quero ouvir de vocês. Fala que é virar Deus. O demônio é o pai da mentira. Então, quando a gente mente, a gente está, entre aspas, se tornando filhos do demônio, porque ele é o pai da mentira. Ele é a própria mentira. Então, a gente não pode mentir. Se Jesus é a verdade, nós temos que seguir a verdade. Amém? Juízo temerário, que é você
é tipo um preconceito, é você julgar alguém sem fundamento, ou você fazer um mau julgamento, né? Mesmo que na sua cabeça, mesmo que você não fale para ninguém, isso também é pecado. E tem a ver com a mentira. Por quê? Porque você não sabe se aquilo é verdade. Você pode alimentar na sua cabeça uma fofoca, você pode alimentar na sua cabeça um julgamento que você está fazendo com alguém e pode nem ser verdade. Outra coisa, calúnia, maledicência, você maldizer alguém, você xingar alguém, falar mentiras prejudicando a reputação de uma pessoa, mas aí já é abertamente. O que é isso daqui? Você falar mal das pessoas pelas costas dela. É a fofoca! Não pode falar. Quer dizer, peraí. Jesus, ele fala assim, se o seu irmão, ele tem um erro, um pecado, você tem que chegar nele no particular e falar assim, irmão, você tá no erro, deixa eu te ajudar. Mas é com caridade. Agora, você chegar e fofocar sobre a pessoa, isso é muito ruim, é muito errado, porque você tá, além de mentindo sobre ela, possivelmente, você também está tirando a dignidade, o respeito que ela tem. Então a fofoca nunca é boa. Nunca, não existe fofoca santa. Não existe. Fofoca é ruim, certo? Escutar calúnia, que é você participar. Então não é só quem está fazendo a fofoca. Você está lá participando, você está lá falando, e aí, conta mais. Por exemplo, o João vai falar mal de alguém, mas fala muito mal. E aí eu fico lá, não, e aí, conta mais. Eu não posso fazer isso também, porque eu também vou estar em pecado. Insulto, você xingar alguém, causar intriga, a própria fofoca, discórdia, omissão, fake news é pecado. Uma coisa é fazer pegadinha, tá? Pegadinha não é pecado. Mas fake news é pecado. Bajulação, que é você encorajar os maus atos. Você fazer aquelas mentiras de pescador. Sabe mentira de pescador? Eu peguei um peixe desse tamanho. O peixe era assim, ó, uma sardinha. Eu peguei assim, ó. Não, isso é pecado, tá? Então vamos lá. E mesmo esses pecados perdoados exigem reparação material ou moral proporcional. Então, se eu falei mal com alguém, eu falo, putz, me arrependo, eu vou me confessar, eu tô perdoado sim ou não? Mesmo? Tô perdoado, gente, confissão perdoa. Mas, eu preciso reparar, eu preciso pedir perdão pro meu irmão, pro meu amigo. Beleza? Bom, a gente finalizou os 10 mandamentos, agora rapidinho. Agora a gente vai entrar numa outra aula. Peço que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque essa aula é sobre o que vocês vão receber, o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, o crer no Espírito Santo. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Isso, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que é o Espírito Santo? Em 1 Coríntios 12:3 fala: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, pra gente, ele pode ser um conhecimento de fé, que isso é possível a gente ter nele. A gente, igual, eu não posso falar, ei tio, ele não conhece que é o Espírito Santo. Você sabe que Jesus é o Senhor? Não. Então, ele não conhece o Espírito Santo, mas vamos supor, ele conhece. Tio, você conhece que Jesus é o Senhor? Sei. Então essas coisas pequenas, a gente pode saber que Jesus é o Senhor e outras diversas coisas pela ação do Espírito Santo. Que a gente precisa ter contato com Cristo através do Espírito. Que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Que é uma ação que o Espírito vai fazer na nossa vida. Mas a gente vê uma pergunta na nossa cabeça. Eu tive contato com Cristo e com o Espírito Santo, mas onde eu fui tocado pelo Espírito Santo? A gente pode dizer, no catecismo, a primeira vez que você é tocado pelo Espírito Santo, para você ter a consciência, saber as coisas do Espírito Santo, que Jesus é Senhor, é no dia do seu batismo, que é o dia que você é tocado pelo Espírito, você recebe o perdão do pecado original e você recebe a vida nova, tornando filho de Deus. É isso que os seus padrinhos concordaram no dia do seu batismo, nas promessas batismais. Segundo o catecismo, o batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus. Porque isso é importante. Porque em São João 3,5, Nicodemos faz uma pergunta a Jesus. E Jesus responde assim para ele:
Em verdade te digo, quem não renascer na água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. No batismo, a gente é batizado pelo quê? Pela água. Então, a gente está sendo batizado pelo Espírito Santo pela... Aí que a gente recebe, a gente renasce no Espírito. Aí que a gente recebe. Recebe não, aí que a gente consegue entrar no reino de Deus. Porque a gente está renascendo no Espírito. Esse já foi, passa um pouquinho. Foi agora. Passa mais uma. Aí. O projeto da salvação. Vocês sabem o que é o projeto da salvação? O que é? O projeto da salvação é a nossa santificação. É como que a gente vai receber o perdão de Deus para a gente poder chegar à morada eterna, para chegar no paraíso, certo? E quem é aquele que santifica? Quem é aquele que nos santifica? Deus, ele é uno, certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em toda a obra da criação, da salvação e da santificação, Deus, o único Deus, está lá presente. Mas a gente diz que por apropriação, Deus Pai, ele faz o quê? Ele cria, não é? Sim ou não? Se ele cria, mas ele está junto com o Filho e o Espírito Santo, Filho e Espírito Santo também estão na criação, mas é por apropriação que a gente fala que o Pai, ele é criador. O Filho, o que ele é o Filho? Oi? Redentor, muito bem. Só que no plano da redenção, o Pai e o Espírito Santo também estão lá. Mas por apropriação, a gente fala que o Filho é o Redentor. Muito bem. E o Espírito Santo? Ele é o quê? Ele é o santificador. Por apropriação, a gente fala que ele santifica a igreja. Certo? Ele santifica a igreja. Então, a gente vai começar... Lógico que o Pai e o Filho também têm essa função. Mas por apropriação, o Espírito Santo é quem santifica. Tudo bem? E agora, é agora que a gente vai... Deixa eu ver se é agora, peraí. Quer falar? Fala da missão. Isso. A Trindade, a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles têm uma missão. Que essa missão é que, igual o tio André falou, que é salvar a gente. Que é a missão conjunta deles. Certo? Jesus é revelado pelo Espírito Santo para dar continuidade à missão, na época lá de depois de Cristo, ano 30, por aí. Jesus, ele é ungido pelo Espírito Santo quando ele recebe o batismo de João Batista. Quando ele está recebendo o batismo, o Espírito Santo desce como uma pomba e vai em Jesus e fica nele, ungindo Jesus nessa hora. E através dessa unção que ele recebe do Espírito, ele começa a fazer curas, milagres, prodígios e certas coisas que ele vai santificando o povo. Como eu tinha dito, o projeto de salvação, eu não tinha dito isso, mas o projeto de salvação vai até a consumação. Porque o projeto de salvação começa quando Jesus tem a vida pública dele e vai até a morte de Jesus, que ele é consumado na cruz, que ele fala, Pai, está consumado, ele entrega o seu Espírito. Mas essa missão acaba indo além da consumação. Pois após Cristo ser glorificado e para os céus, Deus Pai e Deus Filho, que seria o Deus e Jesus Cristo, eles enviam o Espírito Santo para aqueles que creem nele. Quem crê em Jesus, crê no Espírito Santo, porque eles são uma pessoa só, como vocês aprenderam na aula da Santíssima Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho vai enviar o Espírito Santo para aqueles que creem nele. Portanto, a missão conjunta, que era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo junto, ela vai se desdobrar. Porque agora só vai ter o Espírito Santo nessa missão. Porque Jesus ressuscitou e teve sua ascensão ao céu, então subiu junto do Pai, e o Espírito Santo ficou na terra. Então,
O Espírito Santo, ele tem... Qual que é a missão do Espírito Santo nesse projeto de salvação? É unir a gente a Cristo. A gente crer mais em Cristo, seja nas missas, nas adorações. A missão do Espírito Santo agora é unir a gente a Cristo. Fazendo igual a gente ter, supondo, TVJC, teve pessoas que repousaram no Espírito. Esse repouso do Espírito foi quando as pessoas se repousaram no Espírito Santo e chegaram mais perto de Cristo, sentiram Cristo em vocês. JP, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem fazer pão? Sim. Como é que faz pão? Qual que é a receita de fazer um pão? Farinha, água, fermento, ovo, né? Vocês precisam de tudo isso para fazer pão, não é verdade? Agora imagina o seguinte, imagina aquela farinha toda, né? A farinha você pega ela e ela é solta, não é? Ela é solta. Se vocês pegarem a farinha e misturar com água, primeiro ingrediente, farinha e água, o que acontece com aquela farinha? Ela junta, exatamente, ela faz aquela massa. O Espírito Santo é a mesma coisa que fazer um pão, né? Vamos fazer a comparação, né? Não é uma comparação perfeita, mas dá a ideia da gente do que faz, qual que é a missão desse Espírito Santo que o JP estava falando até agora. O Espírito Santo é como que aquela água que você coloca na farinha, que somos nós, e aí você vai mexendo, ela vai unificando tudo, aquela massa. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele nos une, ele nos transforma numa única coisa, né? Numa única massa. E ele nos une a Cristo, como o JP estava falando. Vocês entenderam? Pode passar, tio. O Espírito... Eita. O Espírito Santo faz a gente unir a Cristo. Ele dá tópico. Essa missão após... Calma aí. Não, passa mais um. Mais uma, né? O Espírito Santo, após unir a gente a Cristo, igual eu estava falando, ele faz a gente viver nele e em Jesus. Que é... Como que a gente pode ver no Espírito Santo? A gente tem 3 exemplos aqui. Ter contato com Cristo através da fé. Como que é ter contato com Cristo através da fé? É na Santa Missa, é comungando, na confissão, você fazendo sua adoração diária, você rezando seu terço. Esse é o contato que você tem com Cristo, vivendo no Espírito Santo e em Cristo, através da sua fé. Entrar em contato com o óleo do Espírito Santo no batismo. Muitos aqui, que pelo que eu sei, não são batizados, mas vão ser. Alguns. A maioria. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Olha, parabéns, legal. Aqui ainda? Legal, show de bola. Alguns ainda vão ser batizados. Como é que você vai viver em Cristo como é que você vai viver no Espírito Santo no óleo do batismo? Como é que eu poderia dizer isso? Você vai ser selado, você vai ter um selo de filho de Deus, você vai poder dizer, agora eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você vai poder viver no Espírito Santo através disso, falando que você é filho dele, falando que você é filho do Espírito Santo. E como é que é viver segundo os dons e os frutos do Espírito Santo? São 7 dons e os 12 frutos do Espírito Santo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é depois da denominação. Que o Espírito Santo, na Bíblia, ele tem várias denominações, que chamam ele de Espírito Paráclito. Muitas vezes, o padre já falou isso na missa. O que seria o Espírito Paráclito? Ele também santifica, mas ele também é aquele Espírito que consola. Ele consola sua dor, sua tristeza, seu choro, sua angústia. Ele vai consolar, o Espírito Paráclito. Também tem o Espírito de verdade, que é o Espírito que transmite a verdade. Foi o que o André falou aqui agora há pouco. Falareis a verdade, que a verdade vos libertará. A gente pode viver também no Espírito Santo nisso, que ele é um Espírito de verdade. Ele é um Espírito de verdade. O Espírito de verdade, ele vai fazer a gente transmitir a verdade, não fazer a mentira. Não fazer a mentira. Não fazer que a gente fique falando mentiras, calúnias, difamações. A gente vai ver no Espírito Santo
na própria denominação do nome dele, no Espírito de verdade. Em certa parte da Bíblia, também a gente fala do Espírito prometido, porque Jesus, antes de morrer na cruz, ele não falava que vinha um Espírito Santo, vinha um Espírito prometido, o Espírito prometido pelo Pai, que ia santificar a futuras gerações. Esse Espírito Santo que a gente vê na Bíblia. O Espírito de Cristo, que é o próprio Espírito Santo, que a gente coloca na consumação, que é Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, que é o Espírito de Cristo, e ali começa o projeto da salvação, ela se desdobra, que vai além da consumação. Agora, como eu tinha falado, tem os símbolos do Espírito, que tem a água, que é o batismo. Aqui, como o André tinha falado, muitos foram batizados. O primeiro é a água, que significa a ação do Espírito Santo no batismo. Pois após a invocação do Espírito Santo, ela se torna um sinal sacramental, eficaz do novo nascimento, o nascer de novo, que Jesus tinha falado para Nicodemos, para ele poder entrar no reino de Deus. Igual, a gente é batizado. Sem o batismo, a gente é uma pessoa qualquer, e a gente não tem o perdão do pecado original, porque a gente nasce com o pecado original. Após a gente ser batizado com a água do batismo, a gente recebe esse perdão e se torna filho de Deus. Quando você é batizado, se eu for batizado agora, vai só perdoar o pecado original ou todos os pecados originais? Repete a pergunta para todo mundo ouvir. Ela perguntou o seguinte: após eu ser batizado, um exemplo, eu vou receber só o perdão do pecado original ou todos os perdões de todos os meus pecados? Então, o batismo, ele apaga todos os pecados que você fez até agora. Também, principalmente, o pecado original. Mas são todos os pecados. Tá? Então, imagina o seguinte. Eu estou lá, vivendo a minha vida. Eu estou com... Quantos anos você tem? 14 anos. Com 14 anos, nunca fui batizado. Certo? E aí, eu estou com o meu pecado original, mas eu também estou com uma série de pecados que eu cometo todos os dias. Faz 14 anos que eu estou pecando. Certo? E aí, o batismo, no momento em que eu recebo o batismo, todo o meu pecado, ele é limpo. A gente brinca. Eu não sei se vocês vão entender aqui, porque todo mundo sabe o que é HD, né? Pelo amor de Deus, não é coisa de velho mais não, né? É o HD zerado, é um computador novo. A partir de agora, é um computador zerado, novinho. Fala, Pietra. Antes de você se batizar, você tem que começar. E aí, bom, vamos tentar pensar. Ela perguntou o seguinte: se eu for batizar, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados? Eu preciso me confessar antes do batismo? Se o batismo ele apaga os pecados, significa que eu não preciso pedir perdão, quer dizer, não preciso ir para a confissão, né? Mas a partir do momento que você se confessa, todo o meu passado nebuloso, de erro, de pecado, vai por água abaixo. Esquece. Ali acabou pecado, acabou culpa e acabou tudo. Certo? É uma vida nova dali para frente. Jesus Cristo, ele vai ser batizado também no Rio Jordão. O que significa o batismo de Jesus no Rio Jordão? Primeiro, ele santifica as águas do batismo. Ou seja, a partir de agora, à medida que a gente for batizar, a gente está nos tornando filhos de Deus. A gente está limpando os nossos pecados. Mas também significa a morte da pessoa velha e o renascimento de uma pessoa nova. A partir daquele momento do batismo, você é uma pessoa nova. Nova. E você deve viver uma vida condizente a uma pessoa nova. Certo? Esquecer a tua vida passada e seguir daqui para frente. Tudo bem? O segundo símbolo do Espírito Santo é o óleo.
a unção, na verdade, que a unção você recebe a unção de um óleo. A gente tem 3 óleos, que é o óleo do crisma, o dos catecúmenos e o dos enfermos. O dos enfermos é quando uma pessoa está doente, vai supor, meu vozinho está doente, está no hospital. Eu chamo o padre, ele vai fazer a unção dos enfermos nele. Qual que é a unção dos enfermos? Ele vai atender uma confissão, ele vai receber a unção dos enfermos para caso ele morra, ele tenha, como é que eu poderia dizer? Ele não vá direto para o inferno. Ele tem a alma dele preparada para ir para o céu. E também a unção tem o óleo dos catecúmenos, que é um dos óleos que você recebe no seu batismo, e tem o óleo do crisma, que é o sinal da confirmação do seu batismo. Isso que significa o crisma. Porque quando a maioria, a gente é acostumado a receber o batismo quando a gente é pequeno, quando a gente é bebê, quando a gente tem 1 ano, meses de vida. O crisma, ele é a confirmação do seu batismo. Quando você já tem autoridade de falar, eu confirmo o meu batismo. Por isso que o crisma, ele não pode ser feito por qualquer idade. Ele não é tipo, eu tenho 8 anos, eu quero fazer o crisma. Você não tem autoridade, você não tem a responsabilidade. Com mais velhinho, que você vai ter 12, 13, mais experiente, 12, 13, 14 anos, você vai receber a confirmação. Vocês lembram no começo do ano que a gente falava que o crisma era o sacramento da maturidade? Vocês lembram disso? Que a gente depositava a responsabilidade na mão de vocês. São vocês quem tem a responsabilidade de dizer eu quero ou não quero receber a crisma. Por que isso? Porque esse é um sacramento da maturidade e vocês têm o direito e o dever de escolher se vocês querem ou não. E a vida de vocês vai dizer isso. É o andar de vocês que vai dizer isso. As pessoas, por exemplo, que estão dormindo, por exemplo, dá uma cutucadinha. Isso! Essa pessoa vai saber. Você quer receber crisma, sim ou não? Então, aí você tem que mostrar com a tua vida que você quer o crisma. Vocês entenderam? Outra coisa, por que o Espírito Santo é o óleo? Por quê? O que significa a palavra Cristo? Cristo significa Messias, mas também significa Yeshua é Jesus em aramaico, né? Ou em hebraico, né? Cristo significa ungido. Ungido. Tudo bem? O que significa uma pessoa que é ungida? Ele recebe o óleo, não é verdade? Assim como os reis, os profetas, eles recebiam o óleo no Antigo Testamento. Aqui Cristo, ele vai ser ungido. Por quem? Quem unge? João Batista? Não, é o Pai. O Pai unge. O Pai é aquele que unge. Cristo é ungido. Mas e quem que é então a unção? Quem que é a unção? Não, quem é a unção? O Espírito Santo. Aqui, ó. Está escrito. Espírito Santo é a unção. Certo? Exatamente, é um símbolo, mas o Espírito Santo é a unção que unge Cristo. Faz sentido? Beleza? O terceiro é o fogo. Porque é igual. Eu posso dar um exemplo que aconteceu, podemos dizer agora há pouco. Sábado Santo. A bênção do fogo novo. Que é a bênção que o padre faz, o Espírito se manifesta pelo fogo. E acende o círio pascual, que é a luz do Espírito Santo. Na Bíblia, em Lucas 3, capítulo, versículo 16, Cristo fala que batizará com o Espírito e com fogo. Então, o que ele quer dizer? Batizar com o Espírito e com fogo, para que você tenha a ardência de Cristo, o fogo de Cristo. Como é que eu posso dizer? O fogo, ele não apaga com qualquer coisa. Você pode dar um sopro, ou talvez o fogo não apague. A gente tem que ter essa coragem de
de a gente não ser apagado, o nosso fogo de Cristo não ser apagado pelas pessoas que querem apagar. A gente tem que ter a coragem. E no Espírito, a gente é batizado no Espírito, que também... Quer falar? Posso falar? Tem uma música, gente, não sei se vocês conhecem, coisa antiga também, tá? Vou dividir aqui com vocês. Tem uma música que fala o seguinte, ó. Passa fogo no meu braço agora. Como é que é? Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora, ó Senhor. Quem sabe? Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora. Passa fogo no meu braço agora, ó Senhor. Vocês lembram dessa música? Por que é fogo? Vocês lembram? Isso no JC, a gente cantou, não cantou? Então, essa música, por que passa fogo? O que significa o fogo aqui? É o Espírito Santo, não é verdade? O Espírito Santo e o fogo aqui, ele representa o quê? Ele purifica. Assim como o fogo, ele purifica o ouro, o pessoal que faz joia, né? Quem gosta de joia aqui? As meninas gostam de joia normalmente. Por que usa o fogo na joia? Porque ela purifica o ouro, purifica o metal. Da mesma forma, o Espírito Santo ele vem para nos purificar. Tá bom? Igual eu tinha dito, a água é o nascer de novo. O fogo é nascer do Espírito. Por isso que Jesus fala que a gente vai ser batizado com o Espírito e com fogo. Porque batizado com o Espírito, a gente vai nascer de novo. E com fogo, a gente vai nascer no Espírito. Pode falar. Pensar ardente. Sim. Olha, ela pergunta o seguinte: qual que é a diferença do fogo do Espírito Santo para a sarça ardente? Aquela que falou com Moisés enquanto eles estavam lá no monte do Sinai, né? E aí, eu vou te dizer que dá para fazer, não existe nada na Bíblia com uma relação específica, mas dá para você fazer uma relação, porque aquele fogo é o Espírito Santo. Assim como a sarça que arde e não consome, ela é Maria. Não podemos fazer essa relação, porque Maria é aquela que deu à luz, mas continuou virgem. Ela não foi corrompida. Vocês entendem? Então, existe sim essa relação, não expressa de forma explícita na Bíblia, mas existe sim essa relação que dá para você ler dessa forma sim, tá bom? Seguindo a ordem, o quarto é a nuvem e a luz. Por que a nuvem e a luz é um dos símbolos do Espírito Santo? Porque em várias manifestações do Espírito Santo na Bíblia, a nuvem e a luz são inseparáveis. Eles são inseparáveis na manifestação do Espírito. Igual, podemos dizer, o Espírito Santo se manifestou na morte de Cristo. Na Bíblia fala que entrou um céu de nuvens e entrou uma luz. Essa é uma manifestação do Espírito Santo que a gente pode ver na Bíblia. Onde que aparece também o Espírito Santo na nuvem? Na transfiguração de Jesus, por exemplo. Na transfiguração, eles estão lá no Monte Tabor, e aí Jesus, ele faz... E o que acontece? Jesus, ele se ilumina e vem uma nuvem, que é o Espírito Santo, está lá, né? Na saída do Egito, vem uma coluna de nuvem, uma coluna de luz na frente e uma coluna de nuvem atrás. É o Espírito Santo. Diga. Na saída do Egito, que acabei de falar. Exatamente. O quinto é o selo. É um símbolo bem próximo da unção. Porque em João 6, capítulo 9, versículo 27, fala que Deus Pai assinalou o seu selo. E nesse selo que Deus Pai nos marca como filhos dele pela unção do batismo. Então o selo é um símbolo
bem perto, bem chegado à unção, porque pela unção a gente é selado como filho de Deus. O sexto, Aonde a gente tem esse selo? Vamos voltar aqui. Aonde a gente recebe esse selo? No batismo. Que mais? Na crisma. A gente recebe esse selo que não some nunca mais. Quais são os 3 sacramentos que recebem esse selo e a gente chama de indelével, que não apaga, nem com água e sabão? Batismo, crisma. Não. Catequese também não. Catequese não é sacramento. A gente chega lá. Ordenação. Quem que falou ordenação? Ordenação. Foi cola. Isso é cola, viu, Manu? Não é verdade que a gente estava conversando? Então, são os 3 sacramentos que a gente recebe esse selo e é indelével. Imagina o seguinte. A gente está vivendo numa época que está todo mundo se tatuando, não é verdade? Imagina essa tatuagem, só que na alma. E mais firme ainda, que não dá para soltar, não sai de jeito nenhum. Olha só, é isso que é o selo do Espírito Santo. Se é um selo que a gente não sai muito, por que a gente tem que fazer 2 vezes? Ah, por que a gente tem que receber 3 vezes? Você quer responder? as duas, ela falou. Você falou 2. 3. Porque tem o... Não, na verdade, uma pessoa leiga recebe 2 vezes. É o batismo, uma única vez, e a crisma, que é a segunda vez, mas também de forma única, não se repete mais. E a ordem também recebe, mas aí é para os padres, não é para a gente. Não é verdade? E casamento? Alguém falou de casamento aqui, não é verdade? Por que casamento... Tem gente apaixonada aqui, é isso? Ah, tô gostando de ver. Não, mas o casamento, gente... Tem sim que eu sei. Tem sim que eu sei, olha lá. O casamento, gente, ó, ele recebe uma marca, mas ela não é indelével. Por que ela não é indelével? A gente não estava falando que, o Deus uniu, o homem não separa, não é uma coisa que é... Não lembra disso? Por que o casamento, ele não é uma marca indelével? Quem sabe? Porque você escolhe, não é aí, não é esse o caminho. Vamos ver outro caminho. Perfeito, pegou ali, ó. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar, Débora, chama o bispo aí, porque já tem gente pronta aqui para receber a crisma. Então é o seguinte, por quê? O casamento é até que a morte separe. Uma vez que um dos 2 morreu, o casamento acabou. A outra pessoa que está viva, ela pode casar com uma outra pessoa numa boa. Então uma pessoa pode ter 2, 3 casamentos. Contanto que os casamentos anteriores, o cônjuge já aconteceu de falecer, né? Os 3 podem ser na igreja? Os 3 são sacramentos da igreja, né? Então eles acontecem na igreja. Eu não entendi, não sei se eu entendi a pergunta. O casamento, uma vez, você poderia casar uma vez na igreja. Você casa na igreja, separou, não pode casar de novo. Não pode casar de novo, é verdade. Em certos momentos. Igual, tem o tribunal eclesiástico. Isso daí eu vou segurar um pouquinho. Eu vou segurar um pouco a onda dele, tá? Uma vez que você casou na igreja, o que acontece no plano espiritual? É no espírito isso. As 2 almas, elas se juntam. E vocês formam uma só carne. Você e teu marido vão formar uma só carne. E é uma coisa linda de se ver. E vamos supor que vocês chegaram no juiz lá, bateu na mesa assim e falou: eu quero me separar da minha mulher, eu quero me separar do meu marido. O que vai acontecer? O juiz vai lá e vai assinar, vocês estão divorciados. Mas o juiz, ele tem poder na alma? Tem sim ou não? Não tem poder na alma. Quem é o único que vai poder ter o poder de separar o que Deus uniu? Ninguém, só Deus. E se Deus uniu, ele não vai voltar atrás. Certo? O que pode acontecer, eventualmente, e aí depende muito, e é o que o João estava querendo explicar, é que alguns casamentos, eles podem ser, por exemplo, se eu vou casar, eu não, senão a tia Débora vai ficar brava comigo, mas alguém vai casar e fala, cruza os dedos e fala, tudo uma mentira aqui, tudo um teatro. Gente, aí não existe casamento. É tudo uma encenação, mas casamento mesmo não aconteceu. E aí,
esses casos vão para o tribunal, que é da igreja, um tribunal eclesial, para resolver essa parada aí. Para ver se realmente aconteceu ou não o casamento. Mas o casamento, ele não volta atrás. O casamento aconteceu, só o homem nenhum pode separar essa união. Tá bom? Mas peraí. Então, eu não entendi. Se você casar com uma pessoa, se você casar na igreja católica, o homem e a mulher. Se o homem morreu, a mulher pode casar de novo na igreja católica? Pode. Ah, tá. Aí pode. Por quê? Porque uma das partes, o marido ou a mulher, chegaram a falecer. Faleceu, acabou o casamento. Só que a gente está antecipando coisa que é do futuro. Daqui a poucas aulas. Perguntas de natureza de casamento, vamos deixar para frente, tá bom? Vamos voltar para o Espírito Santo. Pergunta do Espírito Santo? Vamos falar então depois. Se você quiser, procura a gente no final da aula e eu te explico. Tá bom? Eu te respondo. Vamos focar no Espírito Santo. Continuando. O próximo é a mão. Impor nas mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. O que eu tinha dito? Jesus, ele recebeu unção do Espírito para poder fazer curas, milagres e prodígios. E Jesus, com essa unção, ele impõe as mãos na cabeça dos doentes e das crianças e cura elas. E também, em nome dele, que os apóstolos farão impor nas mãos, fazendo curas, mas serão a imposição das mãos que os apóstolos receberão do Espírito, que é Atos 2, que é quando acontece o cenáculo, que é a vinda do Espírito Santo nos apóstolos. Então, é pelo Espírito Santo que os apóstolos receberam que também eles fazem a cura. Por isso que é um dos símbolos do Espírito. Aonde mais tem imposição de mãos que vocês podem saber no teu dia a dia? Na missa. Boa! Na missa. O que mais? Na bênção. Muito bem. Como é que chama esse chamado, né? Você está pedindo a vinda do Espírito Santo. Como é que chama essa parte da missa? É um nome difícil, é só por curiosidade, não precisa decorar. Epiclésio. Olha que nome diferente. Epiclésio. Vai cair na prova. Será que vai cair na prova? Não vai cair. Vambora. Eu acho que deveria cair. Próximo. O sétimo é o dedo, porque é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Podemos ver que teve o conclave. Quando os cardeais vai ter um evangelho. E na Capela Sistina, eles cantam um hino. Enquanto eles saem da missa, que teve na Basílica de São Pedro, eles vão em direção à Capela Sistina. E eles cantam um hino, Veno Creato Spiritus, que por português significa Vem Espírito Criador, que é uma das denominações que o Espírito recebe. E nesse hino, invoca o Espírito Santo como o dedo da mão direita de Deus, falando que o dedo da mão direita, a mão direita de Deus fez maravilhas. Por último, o oitavo é a pomba. No fim do dilúvio, cujo símbolo está ligado ao batismo, a pomba é solta por Noé. E a pomba solta por Noé volta com um ramo novo de oliveira no bico, sinal que a terra novamente é habitada. Quando Jesus sobe da água do seu batismo, o Espírito Santo, por forma de pomba, desce sobre ele e permanece, que foi o que eu disse. Para entendermos mais, iremos falar sobre o Espírito e a Palavra de Deus, que foi no tempo das promessas. Aonde a Palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. Uma coisa que eu vi e tinha que falar, um dos motivos de eu querer aprofundar nessa parte do catecismo é a efusão do Espírito, que reunirá os filhos dispersos. Vocês terão o retiro semana que vem, né, tia? Na próxima semana, 31, hein? Ó, lembra? 31 primeiro, hein? Uhul! Vocês vão ter os seus respectivos retiros de crisma. E nele, alguns podem estar dispersos, perto, não podem estar dispersos, longe de Deus, não ter uma proximidade tão próxima com Deus. E aí o que pode acontecer
se vocês estiverem de corações abertos para vivenciar isso, vocês podem receber, as pessoas que estão dispersas, que não estão tendo um contato muito próximo com Deus, podem receber a infusão do Espírito, que significa o Espírito Santo trazer filhos que estão dispersos dele. Igual, o tio André está longe de mim. Na infusão do Espírito, o Espírito Santo vai trazer o tio André para perto de Deus. Esse foi uma das coisas que eu quis falar. Cadê? Calma aí. Que isso pode acontecer em vários momentos. Pode dar um espalho? Um pouquinho. Adoração. Pronto. Após a infusão do Espírito Santo, a gente ganha frutos e dons. E são esses. São 7 frutos e 12 dons. A gente... Oi? 7 dons e 12 frutos. Isso. A gente ganha dons do Espírito Santo para a gente ter para gente sustentar a nossa vida. Em Romanos 8, 14, no capítulo Romanos 8, versículo 14 e 17, está escrito que todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito são filhos de Deus. Esse conduzir, que fala em Romanos 8, não é deixar ser conduzido por qualquer coisa, é ser conduzido pelos dons, pelos 7 dons e pelos 12 frutos. Que os 7 dons são sabedoria, entendimento, caridade, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E os 12 frutos são caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Um que a gente pode pegar no dia a dia, até minha mãe pode falar isso, é que no dia a dia a gente pode levar uma bronquinha do pai ou da mãe. E a gente, nesse ato, a gente pode viver sobre os dons que Romanos 8 fala, viver no Espírito Santo, que a gente ser paciente. A gente pode acabar no momento, sem a paciência, a gente pode acabar retrucando nossos pais. Foi um dos temas das aulas passadas, que é desrespeitar seus pais, pai e mãe. É uma dessas coisas. O Espírito Santo, como eu disse, tem 7 dons e 12 frutos. Foi que eu disse isso. Eu queria, que não vai dar tempo, acho, ia ter partilha. O que eu ia fazer nessa partilha? Tem 7 partilhas. Vamos só explicar aqui as diferenças rapidinho? Pode ser? Pode ser. Ó, gente, aqui, ó, a gente tem 7 dons, não é verdade? Quem está atento aqui, levanta a mão. Muito atento ou pouco atento? Tem gente que não levantou a mão não, hein? Tô vendo aí o pessoal do fundão. Ah, boa, beleza. Então vamos lá. Sabedoria. Sabe quando aquela senhorinha, que ela não teve escolaridade nenhuma, aí você pergunta alguma coisa para ela, e ela vira e fala e dá uma resposta, mas é uma resposta certeira. Aquela que, meu Deus do céu, como é que ela, com tão pouca estudo, ela consegue responder tão sabiamente? Isso é o Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, é sabedoria. Estou dando um exemplo aqui um exemplo, mas qualquer um de nós, a partir do momento que a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo na crisma, a gente vai desenvolvendo isso daqui, com a intimidade com Deus. Entendimento significa o quê? Que você consegue se aprofundar na fé. Você vai se aprofundando na tua fé, no conhecimento da tua fé. E o conselho? Conselho de você dar bons conselhos às pessoas. Eu dou bom conselho pro pessoal aí no fundo. Se continuar a conversa, o bicho pega. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Então, beleza. Outra coisa. Fortaleza. A fortaleza é aquele dom do Espírito Santo que nos faz fortes quando acontece alguma coisa difícil de suportar. Não é verdade? Essa é a fortaleza. E ciência? Ciência é quando você consegue admirar
Deus na criação. Você consegue identificar Deus na criação. Você olha uma paisagem, por exemplo. Tudo bem aí? Tudo bem? Você olha uma paisagem, por exemplo, e aí você consegue identificar, nossa, que lindo isso, né? Olha, tem o dedo de Deus aqui, só pode ser. Certo? E a piedade? A piedade é esse temor, esse respeito que você vai ter com as pessoas, essa bondade que você vai ter com as pessoas. E o temor de Deus significa o quê? Que você teme a Deus, que você tem medo de Deus? Sim ou não? Claro que não. Temor de Deus significa esse respeito que você tem que ter a Deus. É um respeito, não é medo. É respeito, é diferente. Tudo bem? E aí os frutos? Caridade, alegria, a paz, paciência. A paciência que eu tenho que ter aqui nessa sala com alguns. Não é? Paciência. Longanimidade. O que é longanimidade? Vida longa? Não. É você aguentar as dificuldades, os problemas do dia a dia com uma tranquilidade. Tranquilidade de quem sabe que Deus é maior do que aquele problema. Certo? Bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, gente, fidelidade. Modéstia. Continência, que significa você se conter. Continência. Silêncio. Continência é se conter no silêncio, por exemplo. Até terminar a aula, né, o pessoal da etapa. Pedro. E castidade, que é a pureza na sexualidade, que a gente falou bastante na semana passada, não foi? Muito bem. Uma coisa que eu lembrei agora é que em Mateus 12, 31, versículo 31, 32, fala: todo pecado e todas as blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Tudo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará o perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Então, o que eu poderia dizer? O Espírito Santo, esse perdão que ele está querendo dizer, é que o Espírito Santo veio para santificar a gente. Ele veio para consolar. Ele também veio para, como Jesus, perdoar nossos pecados. Porque ele faz parte da Santíssima Trindade, porque é 3 pessoas em uma só. Esse pecado, a blasfêmia do Espírito, seria você não aceitar ser santificado, você não aceitar de forma nenhuma você ser batizado no Espírito, você não nascer de novo no Espírito. Isso que seria você ter a blasfêmia contra o Espírito Santo. Seria tipo eu perguntar: tio André, você acredita no Espírito Santo? Você é contra o Espírito Santo? Ah, não acredito não. Isso é uma iniciação, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Isso seria você, a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria você ser sobre a vontade do Espírito Santo na sua vida. Seria você contra você ser santificado. Porque igual o Padre Jonas Abias falava, os santos ou nada. Então, você se querer santo é o nosso blasfêmia dele. Esse tipo seria o pecado da blasfêmia. Aí eu vou dar uma visão bem prática para vocês, tá? Até agora, até as 2 últimas aulas, sobre o que nós estávamos falando? Mandamentos, 10 mandamentos, não é verdade? Agora vocês sabem o que é os 10 mandamentos. E vocês têm a opção de seguir o caminho correto. Tudo bem? Agora, Deus é misericórdia, sim ou não? Sim. Ele é infinita misericórdia, sim ou não? Sim. Qualquer pecado é perdoado, sim ou não? Sim, qualquer pecado, perfeito.
Qualquer pecado ele pode ser perdoado. Mas depende do quê? Do arrependimento. Falou lá. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso. De uma forma bem prática, tá? É exatamente isso. Se você não se arrepender, Deus não tem como entrar no teu coração. O Espírito Santo não tem como entrar no teu coração. Você fecha as portas para Deus e é por isso que Deus não consegue perdoá-lo. Ele não consegue. Não porque ele não tem força para isso. Porque ele é todo poderoso, não é verdade? Mas por respeito à tua decisão. Deus respeita a decisão de cada um de nós. E se eu falo para Deus, eu não quero você dentro do meu coração, eu não quero ser perdoado, porque eu estou certo, significa que Deus não vai entrar no meu coração. Vocês entenderam? Por que é tão importante vocês conhecerem todos os mandamentos, olharem a própria vida de vocês, e vocês falarem, opa, peraí, isso eu pisei na bola. Senhor, perdão. Perdão porque eu falo demais nas aulas. Não é verdade? Perdão, Senhor. Perdão porque isso me atrapalha. Tudo bem? Vocês entenderam? Tem pergunta? Você falou que levantou a mão? Não. Ninguém não? Fala, Murilo. Por exemplo, eu pergunto todos os mandamentos. Gente, olha a pergunta que interessante. Imagina que eu pequei desde o primeiro mandamento até o 10º, e pequei diversas vezes, todos os dias. Na hora da minha morte, eu viro e falo, Senhor, perdão, eu descobri que eu não devia ter feito isso. Eu vou ser perdoado? Sim ou não? Mas eu pequei durante 50, 60, 70 anos. Eu vou ser perdoado, sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Mas o grande problema disso daqui, de você continuar fazendo pecado e só esperar no final da vida, é que assim, a Débora e o André que estavam falando isso há 2 aulas atrás. Quando que eu vou morrer? Alguém sabe quando vai morrer? Não, só Deus sabe. Pode ser amanhã, a gente pode estar andando na rua, voltando para casa e acontecer um acidente. Deus o livre, né? Pelo amor de Deus. Mas pode acontecer. E a gente vai vacilar por conta disso. Vamos começar a caminhar direitinho. Caminhe direitinho. Até porque, mesmo que você peça o perdão no leito de morte, beleza, consiga ser perdoado. Mas, gente, a gente vai chegar lá na aula de confissão. Existe uma coisa que se chama pena temporal. E aí a gente vai pagar. Vamos ser salvos, sim? Claro que sim. Mas nós vamos pagar aquilo que a gente fez. Vai sofrer, no purgatório. Tá?